Quero trazer uma palavra ao teu coração, chamada Homens de Verdade, formado na presença de Deus. E aí, como eu posso ser formado na presença de Deus? Primeiro é eu crendo, na presença de Deus na minha vida, e eu também estando aberto a ouvir a voz de Deus todos os dias, que me orienta, que me ensina, que me direciona. Nosso relacionamento com Deus, irmãos, é a base para a nossa vida. O nosso nível de relacionamento, ele reflete no nosso dia a dia. Quanto mais a gente se relacionar com Deus, mais nós seremos formados por Deus para vencermos desafios como esses que a gente compartilhou aqui, que a gente trocou ideia durante o nosso dia a dia. E lendo as Escrituras, a gente vai perceber que homens de Deus, grandes homens que a Bíblia registra, eles tiveram bônus na vida deles, simplesmente por ter a presença de Deus. O bônus de amar a Deus é refletido no nosso caráter. O bônus de amar a Deus, o bônus de servir a Deus, o bônus de sermos homens de Deus, vai contribuir para nosso dia a dia, para nossas dificuldades, para vencermos nossas fragilidades e também encararmos os desafios que estão diante de nós. E o bônus de quando estamos vivendo o Evangelho do Reino de Deus em nossas vidas, um dos que eu entendo é que nos importamos com o que é importante para Deus. Um dos principais bônus de termos a presença de Deus é que Ele vai nos ensinar a nos importarmos com coisas que são importantes para Ele. Porque esse mundo nos convida a nos importarmos com tantas coisas, que às vezes a gente está gastando tanta energia, e tanto tempo, e tanto investimento em coisas que talvez não sejam tão importantes para Deus assim. É importante para nós, eu não entro nesse mérito, mas quando nós amamos a Deus, quando nós somos apaixonados pela presença de Deus, e quando nós zelamos pela presença de Deus em nós ganhamos um bônus de aprendermos a nos importar com as coisas devidas, a darmos valor nas coisas que são merecidas. E com isso a gente passa a dar valor mais à nossa família, passa a valorizar mais o nosso casamento, passa a valorizar mais os nossos parentes, nossos irmãos, passa a valorizar a nossa crença em Deus. São coisas que, se não tem a presença, a gente não dá valor, a gente não se importa com isso. Amém? Não é assim? A sociedade lá fora, irmãos, não está nem aí para a família e para os princípios da família, porque está cada dia mais distante de Deus. Você cruza com tantas pessoas na rua e são raras as pessoas que valorizam aquilo que são importantes para Deus. E nós precisamos ser esses homens diferentes nessa geração e mantermos essa essência. Não abrirmos mão daquilo que é importante para Deus. E entendermos que o amar a Deus, Ele vai nos dar bônus, vai agregar sobre a nossa vida coisas que são valiosas. Nesse texto em Neemias capítulo 6, conta, claro, o testemunho de Neemias, que é um livro que ele mesmo escreve sobre o seu testemunho. E no capítulo 6, mais precisamente, quando ele diz aqui, no verso 1, quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro de Jerusalém e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então ou ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venham, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando trazer-me mal. Por isso, enviei-lhe mensageiros com essa resposta: e estou executando um grande projeto, e eu não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes eu lhe dei a mesma resposta. Nós encontramos aqui nesse texto um posicionamento de um homem que tinha a presença de Deus, um homem que tinha o bônus da presença de Deus, que era Neemias. E a gente encontra aqui nesse texto algumas lições para nós como homens, valorizarmos a presença de Deus e usufruirmos da presença de Deus diante dos desafios. O texto diz que Neemias, se você ler os capítulos anteriores, você vai ver o contexto dessa passagem.
Você vai ver Neemias relatando tudo o que aconteceu na vida desse jovem chamado Neemias. E a Bíblia vai dizer que ele vivia confortavelmente no palácio, porque ele estava cativo, como prisioneiro, mas ele vivia de forma confortável e possuía na verdade, um cargo de destaque onde ele estava, porque ele era copeiro do rei. Então ele vivia no palácio do rei, comendo das melhores comidas, vivia no conforto, porque quem mora em palácio sabe, né, a gente pode imaginar, a gente nunca morou no palácio, mas a gente pode imaginar o conforto que é, né, o bem-estar que é aquele ambiente, o luxo que é no ambiente, a comida que tem no ambiente, o conforto que o ambiente gera, a proteção. Então tudo isso Neemias tinha sobre ele. E ele possuía, além disso, um cargo de destaque no palácio, porque ele era o copeiro do rei, diretamente do rei. E ele é que fazia a comida do rei, ele é que preparava o banquete para o rei. Ele era alguém que servia diretamente ao dono do palácio. Mas havia um contraponto, ele vivia cativo. Ou seja, ele estava num ambiente de luxo, um ambiente de riqueza, um ambiente de prazer, um ambiente de vaidade, mas ele vivia cativo, ele era aprisionado. Então, como homens, nós podemos ocupar lugares, nós podemos ter cargos, nós podemos ter luxo, nós podemos ter conforto, nós podemos estar em lugares e ter pessoas na nossa vida, mas nós não podemos nos permitir estar cativos, aprisionados a determinadas situações e coisas, e muito menos a pessoas. Essa era a realidade de Neemias. Ele tinha tudo, mas existia uma prisão sobre a sua vida. Então, viver como escravo, irmãos, numa geração como essa, é estarmos limitando, talvez, a influência da presença de Deus sobre a nossa vida. E se a gente não despertar para isso, a gente corre atrás e dá muito valor às coisas que talvez sejam como um palácio para a nossa vida. Mas a gente esquece de buscarmos a libertação que nós precisamos, de fato, como homens. Porque para mim, de nada vale a gente estar em palácio, mas a gente está aprisionado. Amém? De nada vale, como diz o sábio Salomão, na sua casa ter um banquete, mas se a sua casa só vive em rixa e guerra e divisão e briga. É melhor comer um pão seco numa casa que tem alegria e paz, do que você ter uma mesa farta, mas a sua casa está dividida. Mas é um para um lado, outro para o outro. É guerra e conflito constante. Ou estarmos aprisionados nos pecados que nos rodeiam. De nada vale nós termos boas coisas, se nós não tivermos um coração liberto no Senhor. Então nós precisamos decidir ser forjados pela presença de Deus em nós, e não pela presença das coisas, ou pela presença das pessoas, porque a presença de Deus precisa valer muito mais do que a presença de bens materiais, de coisas na nossa vida, ou de lugares que nós podemos acessar, ou que nós possuímos. Não estou dizendo que é errado a gente ter, irmãos, você está me entendendo, amém? Mas quando a gente não desperta para a presença de Deus, precisa me libertar desse pecado que me dominava. A presença de Deus precisa me libertar do cativeiro que eu vivia. Porque a presença de Deus vai te levar a lugares de bênção. A presença de Deus vai te dar bênçãos. A presença de Deus vai te levar a lugares de destaque. Mas isso não vai ser algo de muita utilidade se nós não tivermos a liberdade que a presença de Deus nos dá. E não estou falando de libertinagem, estou falando de liberdade, de uma escravidão, de um cativeiro espiritual. Existem cativeiros, irmãos, que não são grades de ferro, são prisões espirituais sobre a nossa vida. Porque o reino espiritual não brinca, amém? E a gente precisa se libertar desses cativeiros. A gente precisa se libertar dessas práticas que nos aprisionam. Nós devemos, de fato, ser servos de Deus e homens que carregam a presença de Deus. Então, assim estava Neemias. Mas a Bíblia diz que chegou a notícia de que Jerusalém tinha sido destruída, os muros tinham sido derrubados, e existiam alguns
poucos que sobreviveram a isso. E eles estavam lá, em Jerusalém, e passaram por grande sofrimento e passaram por muita humilhação. Os muros da cidade foram derrubados, suas portas foram destruídas pelo fogo. Está lá em Números, em Neemias capítulo 1, você vai ler essa história. E é nessa hora que nós provamos quem nós somos e a quem nós servimos. É na hora das adversidades, das dificuldades, que a gente prova exatamente a presença de Deus em nós. Como cada um falou aqui do testemunho, é na hora que vem a provação, é que a presença precisa fazer a diferença. É na hora em que nós somos testados, é que a presença precisa fazer a diferença. Amém? É na hora que a gente lidar com a fragilidade da nossa alma, que a presença precisa fazer a diferença. Porque cada homem aqui tem uma área frágil da sua vida. Para uns seja o dinheiro, para outros seja a mentira, para outros seja a pornografia, para outros seja enganação, para outros seja a violência, mas cada um tem uma área frágil que precisa ser dominada e que precisa ser liberta, que precisa ser vencida pela presença de Deus sobre nós. E nós precisamos usufruir do bônus da presença de Deus, o bônus de amar a Deus. O que isso pode gerar na nossa vida? O bônus de amar a Deus, primeira coisa, é que nos faz ser homens justos. O bônus de a gente amar a Deus é que a justiça de Deus ocupa o nosso caráter e ocupa a nossa mente. A gente deixa de ser um homem injusto, a gente deixa de ser um homem que estava cheio de mentiras, a gente deixa de ser um homem que estava preso ao vício. Se a gente não consegue vencer isso, a gente pode estar em palácio, mas continua cativo. Você está comigo aqui? Amém? E Deus não quer te dar a bênção sem antes você estar liberto para usufruir da bênção. Então, um dos bônus da presença de Deus sobre nós e amarmos a Deus é de nos tornarmos um homem justo. Neemias era esse homem justo, no meio do cativeiro, no meio da prisão que ele estava lá, sendo escravo do rei, servindo ao rei. Mas Neemias ouve falar de que a sua família, a sua descendência, as pessoas que ele amava, estavam lá sendo humilhadas, estavam sofrendo. E a justiça do céu, quando está sobre nós, irmãos, nos faz ser pessoas justas. A gente consegue ser resposta para a injustiça dessa terra. A gente consegue levar a resposta para as pessoas que precisam. Aonde nós estamos, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja no nosso convívio, a gente consegue ser a resposta da justiça de Deus para as pessoas que precisam, que estão sendo humilhadas, que estão sofrendo, que estão padecendo, que estão aprisionadas, e o Senhor quer que nós possamos ser a justiça do céu sobre a terra. Mas nós só nos tornaremos justiça do céu se nós, de fato, passarmos a ser um homem justo. Você está comigo? E para sermos um homem justo, irmãos, nós precisamos deixar de sermos meninos em algumas circunstâncias, situações da nossa vida. A gente precisa encarar de frente as realidades e assumirmos o compromisso de pagarmos os boletos das nossas escolhas. E assumirmos a responsabilidade das nossas decisões. E passarmos a fazer escolhas melhores, sabendo das consequências de cada escolha que a gente faz. A gente precisa avaliar as escolhas que a gente tem feito em cada momento do nosso dia a dia. E se nós estamos fazendo essa escolha baseada na justiça do céu ou na injustiça da terra. Se nós estamos trilhando um caminho que seja justo aos olhos de Deus, ou estamos trilhando um caminho que seja injusto aos olhos dos homens. Em tudo para a nossa vida, isso vai refletir em alguma área. Neemias foi esse jovem, que quando ouviu falar da circunstância, da situação, ele se levanta como
uma resposta de Deus para aquele tempo, uma resposta de Deus para aquele período. Ele vai até o rei e diz: olha, eu preciso voltar para Jerusalém porque eu tenho uma obra a fazer lá. Tem pessoas que estão precisando de mim, tem pessoas que estão precisando de Deus. E por precisar de Deus e o Deus que eu carrego, eu preciso ir lá. Você entendeu ou não? Amém? Tem pessoas precisando de Deus, que cruzam o nosso caminho todos os dias, que convivem até conosco no dia a dia, estão precisando de Deus. E nós carregamos o Deus que elas precisam. E é através das nossas atitudes, através da nossa fala, que nós vamos exatamente gerar essa justiça do céu. Sermos um homem justo no meio de uma geração injusta. É só para um guerreiro, irmão. Você está comigo? Sermos um homem justo no meio de uma geração injusta, porque, deixa eu perguntar aqui, quantos não recebem uma proposta para fazer algo que seja injusto aos olhos de Deus? Quantos não recebem uma proposta para aceitar algo que seja injusto aos olhos de Deus? Tem alguém aqui ausente disso? Ninguém, irmão. Porque a Bíblia diz que no mundo jaz o maligno, ou seja, nesse mundo a gente convive com a injustiça todos os dias. É com a propina, é com o jeitinho, né? É com dar o jeitinho brasileiro, é com, não, bota debaixo do tapete, está tudo resolvido. Vamos deixar isso para lá, não, isso não precisa dizer não, porque fica só entre nós. Não, é só, toma aqui um negocinho para você ser bom para você, mas deixa isso para lá. E a gente precisa, irmão, guardar o nosso coração para sermos aprovados aos olhos de Deus e não dos homens, amém? Se guarde firme. Neemias era esse jovem. Ele poderia ter deixado para lá, poderia ter, não, eu estou aqui muito bem no palácio, eu estou vivendo muito bem, não quero nem saber da injustiça que está acontecendo lá, não. Mas quem carrega a presença de Deus não consegue conviver com a injustiça, não consegue aceitar uma injustiça, não consegue ver a injustiça social, as pessoas sofrendo, as pessoas carentes, não. Como igreja nós somos essa resposta para esse mundo. Como igreja nós precisamos fazer algo, nós precisamos ir fora das quatro paredes, nós precisamos levar essa justiça de Deus dentro da nossa casa, da nossa vizinhança, para a nossa comunidade também. Então Deus quer usar você como homem, amém? Diz aí a 2 homens perto de você assim: Deus quer te usar aonde você está. Diga assim, aonde você está, algo pode ser feito lá, irmão. Algo pode ser feito lá. Amém? Sim ou não? Algo pode ser feito lá, né? E Deus quer nos usar como Neemias desse tempo também. Para aquilo que tem sido destruído, a gente possa, pela presença de Deus, ajudar a reconstruir. Quantos dos que estão aqui, assim como eu, não tem uma história de família assim que vem sendo destruída dos seus antepassados? Seu bisavô, seu avô, seu pai. E aí Deus quer nos usar como Neemias, para a gente reconstruir essa história, levantar os muros que foram destruídos. Você está entendendo? Amém? Seja em qual área for, Deus quer te usar, mas você precisa usufruir do bônus da presença de Deus, que é fazer você ser um homem justo. Fazer você ser um homem honesto. É difícil isso, irmão? É difícil no meio de uma geração como essa ser honesto? É difícil? É desafiador, não é? Você ser honesto. Nos mínimos detalhes ali, num troco errado que a pessoa passa. De você pagar o preço devido da coisa. Não querer dar um jeitinho, né? Porque nós somos tentados o tempo todo a gente de alguma forma tirar proveito de alguma coisa. Nós precisamos, irmão, abrir mão desse coração, que a gente quer tirar proveito em tudo, e tirar proveito em cima das pessoas, e a gente quer usar pessoas, e a gente quer montar por cima de pessoas para chegar a algum lugar, a gente quer enganar pessoas para a gente poder ter benefício. Não, você já tem um bônus que você precisa, que é a presença de Deus sobre a sua vida. Diga a esse homem aí que está ao seu lado, você já tem todo o bônus que você precisa, que é a presença de Deus, irmão. Agora use esse bônus. A gente está atrás de bônus, de gratificação, a gente está atrás de... Como é?
Quanto mais você vende, mais você... É gratificação mesmo, né? Comissão, a gente está atrás de comissão, né? As comissões devidas da sua venda é justo. Como, por exemplo, o Givanildo lá é corretor, né? Está trabalhando hoje como corretor na Givanildo. E ele vende e ele ganha uma comissão de 10%, 5%, 3%, né? Mais ou menos essa comissão de um corretor, né? Diogo também trabalha nessa área, né, Diogo? 5%. Então, se vende um apartamento de... Me ajuda aí, Diogo. Se vende um apartamento de 300 mil, você ganha 15. Olha, glória a Deus, viu? 15 mil, você bota, é devido, amém? Porque você acordou isso com a pessoa, com seu empregador, você acordou, não, você ganha 5% se você vender isso. Tudo bem, você está fazendo o seu trabalho e você está recebendo o seu salário. Amém? Mas quando você vai lá e diz assim, olha, o cara vai comprar um apartamento de 300 mil, aí você vai lá e quer dar aquele jeitinho para o seu salário, de vez de ser 15, ser 30. Porque você quer dar aquele jeitinho para ganhar mais. E às vezes a gente vai nessa rotina, irmão, sem perceber que a gente está, na verdade, perdendo o grande bônus da nossa vida, que é a presença de Deus e as coisas que importam para Deus. Então vamos fazer a diferença como homens nessa geração. Nossa casa precisa disso. Nossos filhos precisam disso. Nossa geração precisa disso. Então, cuidado com pessoas que não te levam para a solução de Deus. Neemias era esse homem, a resposta de Deus para as pessoas. Ele estava lá como solução, não como problema. Então nós precisamos assumir esse papel de sermos homens que têm um caráter formado, forjado pelo Senhor, pela presença de Deus. E a gente buscar as coisas de forma justa. Servir a Deus de forma justa, honesta. Porque isso vai trazer bênção para a nossa vida, vai trazer benefícios para nós. Em nome de Jesus, amém? Faz sentido para você, não? Não é sobre ser um homem perfeito, eu não estou falando disso aqui, ser um homem perfeito, irmão. Mas eu estou falando de sermos um homem justo. O que é um homem justo? É um homem de eternidade. É um homem que está, sabe, não quer perder a eternidade por coisas momentâneas. Amém? Segundo, o bônus de amarmos a Deus, irmãos, é sermos um líder, um amigo e um marido exemplar. Carregar a presença de Deus é uma responsabilidade. No Antigo Testamento, a presença de Deus, ela se valia da arca. A arca representava a presença de Deus. Deus mesmo estabelece isso, manda criar a arca, diz o que é que tinha que estar dentro da arca, as medidas certas. E a arca representava a presença. Aonde a arca estava, simbolizava que a presença de Deus estava lá. No tabernáculo, que era hoje essa realidade de igreja, existiam 3 ambientes. O átrio, que era o ambiente onde todos podiam estar. O lugar santo, que era como esse auditório. E o lugar santo dos santos, que era como o altar. E nesse lugar havia um véu que separava, que só podia entrar o sacerdote, que era aquele que representava todo o povo. E ele entrava e lá dentro estava a arca, ou seja, a presença de Deus. E diante da presença de Deus, ele oferecia um sacrifício em perdão de todos os que estavam no lugar santo. O escritor de Hebreus vai dizer que com a morte de Jesus na cruz, esse véu que era para ter uma cortina aqui, uma cortina de ponta a ponta, separando todos que estavam no auditório do altar. O escritor de Hebreus vai dizer que com o sacrifício de Cristo, esse véu ele foi rasgado de alto a baixo. E não há mais separação. Todos podem estar diante da presença de Deus. Todos podem acessar a presença de Deus. E a presença de Deus não se resume mais a uma arca. Agora ela escolheu estar dentro de nós, através do Espírito Santo. Então nós carregamos a presença de Deus. E por carregarmos a presença de Deus, requer de nós exatamente sermos Quem é casado aqui, irmão? De sermos um marido exemplar para a nossa casa.
Ah, pastor, o senhor não conhece a minha mulher. Não conheço não, mas você conhece melhor do que ninguém. Mas é sobre nós mesmos, homens, que está essa responsabilidade. De sermos exemplar para a nossa casa, para a nossa esposa. Não é? E não volto a dizer, não estou falando de perfeição, amém? Estou falando de alguém que carrega a presença de Deus. Voltando à arca, que é o ponto que eu queria falar, acabei passando, é que a presença de Deus naquele tempo não era carregada de qualquer jeito. A arca não podia ser levada em cima de uma carroça de boi, a arca tinha que ser levada nos ombros. 2 levitas, dos homens separados para levar a presença de Deus. Se naquele tempo, irmão, já requeria algo importante, imagina agora que a presença de Deus está dentro de nós. A gente não precisa carregar uma arca, a gente já carrega a presença em nós. Aí você acha que Deus mudou? Deus mudou, não? Não, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo. Então, se Deus recriminou quando Davi colocou a arca sobre uma carroça de boi para levar a arca, você acha que Deus se agrada da gente levar a presença dEle de qualquer jeito? Amém? Você está comigo? Então a gente precisa ser exemplar. Neemias foi esse jovem. Um exemplo para onde ele foi. Chegou lá com o coração apaixonado por Deus, pela missão, pela obra. O texto que nós lemos no capítulo 6. Os homens estavam com intriga com Neemias, inveja de Neemias, porque Neemias estava fazendo algo que ninguém se levantou para fazer. Normalmente é assim, quando a gente se levanta para fazer algo. Sempre aparece alguém para falar porque a gente está fazendo, mas ninguém quer fazer aquilo que a gente está fazendo. Neemias se levanta para fazer e se levanta os inimigos da obra, tentando de todo jeito fazer Neemias parar. Mas Neemias sabia porque estava ali, para quem estava ali, então Neemias serviu de exemplo. Sabe, nós precisamos entender, irmãos. Amém? A missão de nós cuidarmos da nossa família, na nossa casa, a missão de cuidarmos da nossa geração, a missão de cuidarmos da nossa esposa, como maridos, a missão de a gente poder ensinar aos nossos filhos, para quem tem filho, sobre o Senhor, sentar à mesa, orar, de a gente também poder ensinar, se não tem filhos, ensinar a nossa família sobre Deus. A missão está sobre nós, de sermos esse exemplo, de sermos esse modelo para as pessoas e olharem para nós e enxergar. Não tem algo diferente aí nesse homem, ele carrega algo diferente com ele, né? Ele fala de forma diferente, ele trata de forma diferente, ele abraça de forma diferente. Nós precisamos guardar o nosso coração de sermos guerreiros nessa proposta, de sermos exemplo, de buscarmos viver, sabe, a santidade da presença de Deus, que vai nos ajudar diante das situações, diante das propostas, diante das tentações. A gente, irmãos, precisa vencer, na verdade, o pecado sobre nós. E a presença de Cristo em nós nos dá essa autonomia de vencermos o pecado que nos vencia no passado. Alguém pergunta, pastor, o que pode e o que não pode? O que é pecado, pastor? Não, na verdade, a pergunta não é nem o que é pecado. A pergunta hoje, a grande pergunta hoje é o que pode e o que não pode. Não é? Isso é permitido, isso não é permitido. E a resposta, irmão, precisa estar muito clara para o nosso coração. A única coisa que a gente não pode é pecar. O resto você faz tudo. Está respondido, tá? Amém? A única coisa que um homem que leva a presença de Deus não pode é pecar. O resto você faz. Se não é pecado, faça. Mas se é pecado, largue. Amém? Se arrependa. Deixe. Faça o caminho de volta. E nós achamos que pecado só tem a ver com sexo. Mas não. Pecado tem a ver também com mentira. Pecado tem a ver também com roubo, pecado tem a ver com cobiça, pecado tem a ver com abuso, pecado tem a ver com grosseria, pecado tem a ver com agressão, pecado tem a ver com desejo, amém? E também tem a ver com pornografia. E também tem a ver com vícios. E a gente precisa lutar contra isso. A gente precisa se libertar disso, amém? Sermos homens
que carregam a presença de Deus e estão livres de cativeiros espirituais sobre a sua vida. Porque, irmãos, o pecado só gera homens covardes. Pode observar que um homem que está aprisionado no cativeiro espiritual do pecado é um homem covarde, porque ele se esconde, ele se omite, ele foge. É o reflexo do Adão do Éden, que quando Deus vai procurá-lo, ele se esconde, ele não aparece mais. Pela covardia, ele não volta mais. Pela covardia, ele larga tudo. Pela covardia, ele dá as costas para tudo aquilo que um dia Deus o deu. Esse é o reflexo do Adão. Mas diga assim: eu não carrego a natureza do primeiro Adão. Diga assim: eu carrego a natureza do último Adão, chamado Jesus. E essa natureza nos faz homens obedientes. Essa natureza nos faz homens que entendem a santidade, porque enquanto o pecado gera covardes, que não foi Neemias, porque Neemias ele se levanta para ir lá, que o covarde não vai, o covarde se omite, se esconde, porque o pecado aprisiona, o pecado deixa você com vergonha, o pecado deixa você com sentimento de desonra, e você prefere se esconder atrás da moita. Quando Deus fala com você, você se esconde com medo. A santidade gera heróis, o pecado gera covarde. A santidade gera homens valentes, homens heróis, que vão para a batalha, que encaram de frente, que não negociam a presença de Deus. Amém? Você está comigo ou não? A santidade gera guerreiros. E é esse que está ao seu lado aí. Olha esse guerreiro que está ao seu lado aí. Ele está nessa noite aqui por conta da santidade de Deus na sua vida. Não é porque ele é bonzinho, não é porque ele é perfeito, não é porque ele é bonito. É porque existe uma presença dentro dele. Amém? Que o faz permanecer, que o faz perseverar, que o faz guerrear, que o faz ir lá lutar para reconstruir aquilo que um dia o diabo destruiu na sua vida. Em nome de Jesus, não entregue fácil. Vá lá e lute para levantar os muros. Se o diabo derrubou algo na sua história, você precisa ser um guerreiro para ir lá e levantar e reconstruir, e Deus vai te ajudar, assim como foi com Neemias. E por último, o bônus de amarmos a Deus é sermos um servo leal a Deus. A gente não pode viver na presença e continuar a viver administrando pecado. A gente não pode viver na presença de Deus e continuar administrando erros na nossa vida, pecados antigos do nosso passado, que nos torna mais rebeldes do que servos. Jesus é um grande exemplo, porque a Bíblia diz que ele morreu em obediência para formar servos, para formar obedientes. Então nós precisamos reconfigurar nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. Amém? Reconfigurar o nosso coração diante de Deus, aquilo que é importante para nós, aquilo que tem valor para nós, irmãos. A gente precisa buscar em Deus aquilo que tem valor, aquilo que é importante para Ele, para que a gente também possa dar valor e ser importante para nós aqui na terra. Esse foi o espírito que motivou Neemias a sair de onde ele estava e ir lá contra tudo e contra todos, e reconstruir o muro. E ainda que os inimigos tentassem fazer pará-lo, a mensagem de Neemias era sempre: não, eu estou envolvido em uma obra e não posso parar, não posso recuar, não posso descer. Essa precisa ser a nossa voz, amém? Essa precisa ser a nossa voz diante das propostas desse mundo, diante das tentações desse mundo. Nós precisamos permanecer firmes. Nós precisamos permanecer firmes por nossas vidas, por nossa família, e continuarmos a lutar por aquilo que Deus um dia acendeu no nosso coração, por aquilo que Deus um dia fez nascer em nosso coração. E volto a dizer, a sua família precisa de você, porque você tem Cristo. A sua família precisa de você, porque você tem a presença de Deus. Amém? Eu estou falando no sentido espiritual da coisa, que você pode dizer: não, mas a minha família me ama. Eu sei que lhe ama, mas espiritualmente você, como homem sacerdote, a sua família precisa de você, porque você tem a presença de Deus, que a sua casa precisa. Era isso que Neemias levou para aquele lugar.
E é isso que Deus quer que você leve para onde você for. Em nome de Jesus. Amém?